Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo Irina Ramil, uma médica, ginecologista, obstetra também, não é? Sim, é verdade. Sim, acompanha muitas mamãs, pré-mamãs. Muitas. É muito trabalho. E mulheres sempre nesta fase, idade fértil e sempre... Eu acabo por fazer um bocadinho, também vejo adolescentes e também faço menopausa. Então... Mas pronto, sou uma apaixonada pela obstetrícia, né? Acaba por ser a idade fértil, mas também faço um bocadinho nos extremos. Exato. É verdade. Nós hoje vamos falar de um tema muito delicado, vamos falar aqui sobre a questão dos abortos espontâneos e até sobre a interrupção da gravidez quando não há viabilidade. E de facto isto acontece com muito mais frequência do que aquilo que é comunicado, se calhar por também ser um tema que é tão sensível para as mulheres. Parece quase que existe uma sensação de que a mulher de certa forma falhou, não é? A mulher que passa por isso. É um tabu, não é? Sim. É um assunto muito falado na consulta, mas normalmente numa mulher que lhe aconteceu e com a obstetra, não é? E depois quando começa a perceber, há pessoas na família, há amigas que dizem eu já passei por isso, não é? Mas acho que por acaso acho que é um assunto muito pertinente e que normalmente às vezes as pessoas procuram na minha página se eu já falei, se não devia falar e fazem às vezes algumas perguntas pertinentes e que pronto, acho que é bom estarmos aqui a falar sobre isso. Sim, porque na verdade as taxas são bastante mais incidentes do que aquilo que nós tínhamos ideia, não é? Sim, estima-se, embora seja difícil, mas estima-se que só em cerca de 25% das gravidezes ocorra um aborto espontâneo. Ou seja, significa que 1 em cada 4 de nós grávidas vai ter um aborto, portanto é altamente frequente. Exato. Depois, hoje em dia, cada vez mais, como nós temos capacidade de detectar uma gravidez cada vez mais cedo, porque no tempo das nossas mães tinham uma falta de menstruação e depois vinha a menstruação a seguir e nem se apercebiam que tinham estado grávidas, tinha sido um atraso, não é? E hoje em dia há mulheres quase a fazer o teste na farmácia antes de ter a falta de menstruação e portanto muitas vezes até se detectam gravidezes que nem nunca se desenvolveram, são gravidezes bioquímicas em que só o hormônio é que subiu, mas então acabou-se por detectar uma gravidez que se calhar passaria despercebida e portanto percebe-se que ocorrem muitas vezes abortos espontâneos, não é uma falha, mas é altamente frequente e nós devemos desmistificar e perceber que não é uma falha da mulher e explicar-lhe que é altamente frequente e que acontece muitas vezes. Estima-se que cerca de 1/3 das mulheres que tenham tido 2 filhos, por exemplo, tenham tido abortos nos seus antecedentes. Portanto, é altamente frequente. Exato. Portanto, é tentar desmistificar, não viver... Há um luto, não é? Sim. Mas deve ser vivido como deve ser, eu digo. Ou seja, ver que há uma gravidez inicial que é altamente frequente e que provavelmente a próxima correrá melhor. Exato. É nesse sentido. Claro que tudo o que nós possamos dizer é para tentar amenizar e às vezes dizemos muito e pronto, é tentar só aliviar a dor de ter uma perda gestacional. Sim, é interiorizar que, ok, isto aconteceu-me, é difícil, é um momento mau, mas há esperança, bola Claro. para a frente, isto não... E seguir em frente, não é? E não ficar lá atrás porque acaba por dificultar um bocadinho depois a fertilidade futura num compasso de espera ou tentar desmoer a parte psicológica e física associada a uma gravidez e uma perda de gestação, que vai depender depois se é só bioquímica ou se é uma gravidez já com embrião e que implica a expulsão do embrião e que causa mais dor e de difícil
para a mulher tente seguir em frente, não é? Sim, Porque é altamente frequente. Sim, porque quanto mais tempo passa, mais vai gostando do Claro. bebê, não é? Que vem aí, por isso é normal. Claro. E porquê é que isto acontece? Há assim causas que sejam mais comuns? Pois, depois é isso. A maioria das mulheres e dos casais tentam procurar um motivo para. E às vezes não há motivo. Ou seja, até pode haver um motivo, mas nós não chegamos ao motivo efetivo e, portanto, às vezes para haver uma... É como a questão do luto, não é? Quando há morte, não há quase que precisamos de ter o corpo, Sim. não é? É a mesma coisa em relação à perda gestacional. E às vezes não há motivo. Sabe-se que muitas vezes é associado a anomalias cromossómicas, que como são gravidezes muito iniciais, não se consegue chegar ao diagnóstico, a não ser que se tenha feito um diagnóstico de DNA fetal anterior, ou há alguma alteração dos óvulos que não eram de boa qualidade, ou dos espermatozoides, ou na união, e portanto houve alguma coisa na concepção e na gestação que não ocorreu de modo ideal, e portanto a natureza acaba por selecionar essas gravidezes que não são ideais e acaba por haver uma perda gestacional. A maioria das vezes é essas anomalias cromossómicas, mas não se consegue chegar a essa conclusão, porque mesmo na análise da anatomia patológica, se houver um produto, não se chega a maior parte das vezes a conclusão nenhuma. Sim, que também não se faz uma biópsia propriamente, não é? E é difícil, não é? Não, Exato. mesmo essa anatomia vai para a análise, mostra que há necrose, que há alguma coisa que condicionou, mas não há uma causa, não há, foi por isto. E não é por nada que a mulher fez, portanto, acaba por haver uma perda gestacional e não haver um motivo que se consiga dizer foi porque fiz esforço. Exato. Pronto, Sim, e não é a maior lá parte está a das vezes mãe a não é tentar isso. culpar-se. Claro. Não é? A culpa, não é? Cada vez que somos mães nasce uma culpa, não é? E no caso da perda gestacional na mesma, é tentar perceber o porquê, mas às vezes não há um porquê e é um aceitar difícil. Exato. E é verdade, eu li uma frase que dizia que estatisticamente um óvulo que seja fertilizado tem mais probabilidade de perecer, portanto de acabar por morrer, digamos assim, do que avançar para uma gravidez. É porque há muitos óvulos que depois não têm qualidade, ou não são fecundados, ou no caso da fecundação não ocorre uma gravidez, há gravidezes bioquímicas e portanto a probabilidade de ocorrer logo um bebê de termo é menor do que o bebê de termo, a probabilidade é menor do que ter uma perda gestacional ou em alguma fase da gravidez haver uma perda. Exato. E o que é um óvulo que não tenha qualidade? Acontece, por exemplo, pela idade materna, por exemplo, como há maior risco de anomalias cromossómicas, portanto são óvulos às vezes com menos qualidade, ou por exemplo se a mulher tem, à medida que nós vamos tendo mais idade, vamos ter óvulos com menos capacidade, por isso é que nós dizemos que aos 40 anos a fertilidade desce a pique, porque esses óvulos, que nós continuamos a ter óvulos até à nossa menopausa, idade média 50-51, temos óvulos dos 40 aos 51, mas a qualidade deles diminui pela idade materna e por isso é que resulta muitas vezes em pouca gravidez ou pouca capacidade de engravidar. Da mesma maneira que se existem, por exemplo, patologias que são oxidantes, que são inflamatórias, não é? Estamos aqui a falar um bocadinho também, sim, chega sim, um mas bocadinho é à parte da nutrição, não é? É verdade. Como é o caso, por exemplo, da endometriose, que faz um ambiente oxidativo e que faz com que a qualidade ovocitária seja diminuída e, portanto... É interessante também pensar, por exemplo, uma mulher que tenha fatores de risco para envelhecimento precoce, por exemplo, que fume ou que tenha consumo de drogas, que tenha excesso de peso. Todas as coisas que são nocivas, Exato. não só as substâncias nocivas, como é o caso do tabaco, drogas e afins, como também o caso da alimentação, não é? Há um crescer da infertilidade, da taxa de infertilidade hoje em dia, e tem muito a ver com cada vez temos mais coisas embaladas e menos alimentação saudável e, portanto, isso também condiciona na qualidade ovocitária. Exato, e nós falávamos também daquela questão da culpa e de encararmos isto como uma coisa que é normal e que acontece muito nas mulheres, mas há muitas mulheres que às vezes perguntam se por terem tido um aborto uma vez significa que vão ter mais dificuldade em engravidar ou significa que vão ter mais probabilidade de terem abortos novamente. Sim. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas a maioria das vezes é mais provável nós, depois de um aborto, termos uma gravidez efetiva e
que vá avante do que voltarmos a ter outro aborto. Que é Isso diferente. É uma boa mensagem de esperança. Sim, às vezes as pessoas pensam, eu já tive 2 abortos, a probabilidade de ter uma terceira gravidez sem um aborto é maior. Claro que é diferente se houver a probabilidade de haver um aborto recorrente, não é? Por patologia materna que não está controlada, por anomalias cromossómicas associadas ou risco trombótico, porque há gravidezes que têm, há mulheres e casais que têm mais risco trombótico, isso é diferente, isso dá origem a abortos recorrentes e têm que ser avaliados e até fazer medicação para que o aborto não ocorra, mas numa gravidez normal e que não haja fator de risco, a probabilidade de uma gravidez a seguir um aborto correr melhor é maior, e por isso é que nós devemos incentivar que, apesar de haver um luto, seguir em frente e não ficar atrás, porque provavelmente vai-se ter uma gravidez efetiva e feliz a seguir. Exato, sim, eu conheço pessoas muito próximas que tiveram abortos espontâneos e ficam sempre com esta dúvida, e às vezes eu digo, olha, eu tenho amigas que têm muitos filhos e no meio desses filhos todos tiveram 2, 3 abortos. Claro. Portanto, isso não quer dizer que vá acontecer, quer dizer, significa que estatisticamente, se há 25% de probabilidade, aquelas mulheres continuam a fazer parte dessa probabilidade, não é? Sim. Portanto, este tema... Às vezes, quando falamos sobre isto, às vezes também há muito aquela questão de eu pensar, por exemplo, eu tive 2 gravidezes, não tive, que eu saiba, nenhuma dificuldade em engravidar, e às vezes também fico um bocadinho sempre naquela posição desconfortável de ter uma posição muito confortável para falar sobre isso. Claro. E às vezes digo, olha, eu prefiro poder conversar sobre um assunto desconfortável agora. E se um dia acontecesse, ou se acontecer, que eu espero que não, porque não quero ter mais filhos, mas se um dia, me acontecer, ter uma posição informada para conseguir metabolizar melhor e digerir melhor estas coisas, não é? Claro por que é isso muito mais importância difícil. deste podcast, não é? Mesmo quando nós temos uma gravidez espontânea, há esse risco de aborto, não é? Mas o risco também é parecido, por exemplo, numa questão de procriação medicamente assistida. Portanto, as mulheres, quando se sujeitam a uma fertilização in vitro, assim, sabem que há uma percentagem grande de aborto. É semelhante a uma percentagem de aborto de uma gravidez espontânea. Exato. Sim, dói sempre, não é? A mulher Sim, nunca está preparada, não é? Mas eu acho que isto é importante também falarmos. E no primeiro trimestre há sempre aquela questão de, lá está, quando nasce um bebê, nasce uma culpa, mas às vezes antes do bebê nascer já a mãe tem culpas que nunca mais acabam, não é? Sim. E quando há problemas na gravidez, e eu também falo por mim, porque eu lembro que na minha primeira gravidez houve várias coisas que correram mal e eu tinha sempre pessoas a dizer, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, a culpa é tua, que não comeste, que não sei o quê. Sim. Isso acontece muito. De facto, um aborto no primeiro trimestre, que há sempre aquele grande cuidado com a grávida naquelas primeiras 12 semanas, os abortos podem ser evitáveis, ou seja, existem comportamentos que a grávida possa ter, tirando estas estatísticas que estávamos a falar, sem causas, não é? Mas existem coisas que as grávidas possam fazer que possam aumentar a probabilidade de aborto. Claro, isso que nós estávamos a falar, não é? Por exemplo, imagine se há uma mulher que tem hábitos tabágicos, não é? Tem mais probabilidade de ter óvulos com baixa qualidade, portanto mais probabilidade de ter um aborto. Agora, a maioria, não havendo fatores de risco que o levem a isso, não é? É difícil que a mulher possa fazer algo para evitar um aborto. Ou seja, imagine se temos uma gravidez com um descolamento, não é? A maior parte dos obstetras diz, olha, mantenha-se sossegada, não faça exercício físico, faça eventualmente a progesterona porque ajuda a evitar esse risco de aborto, mas a mulher pode fazer isso tudo e pode acontecer o aborto na mesma, não é? Às vezes nós dizermos, pronto, não significa por ir fazer uma viagem ou andar de avião, ou está uma predisposição para isso acontecer, porque há mulheres que fazem isso tudo e isso não acontece, portanto há pouca coisa a evitar, a não ser ter uma vida saudável e evitar substâncias nocivas que possam aumentar o risco de aborto. Claro que se nós tivermos um descolamento acabamos por dizer isso, por evitar, por exemplo, relações sexuais ou estar mais sossegada, mas pode estar sem fazer nada e não mexer nem um dedinho e acontecer na mesma, não é? E isso não é uma culpa da mulher, não é? É tentar-lhe aliviar, mas como nós não temos nada para oferecer, ou o que é que podemos fazer para evitá-lo, acabamos por dizer isso, porque é verdade que um esforço físico intenso
pode agravar um descolamento, não é? Mas normalmente o andar, o exercício moderado não o faz. Exato. E aí que é também difícil fazer recomendações para exercício físico, por exemplo, porque há mulheres que sempre fizeram corridas ou Claro, crossfits e são exercícios de grande intensidade e que se conseguem claro. manter a fazer isso quase até ao fim da gravidez, não é? E há muitas mulheres que se calhar não. Eu acho que é manter a atividade física que se mantinha Exato. prévia, não é? Não é agora na altura da gravidez lembrar-se e depois tentar evitar exercício físico que agrave, por exemplo, o caso de exercício físico que aumenta o risco de queda, por exemplo. Uhum. Ou, por exemplo, o mergulho ou as grandes altitudes, que diminui a oxigenação. Esses são os exercícios para evitar. O resto, se a mulher mantinha já a atividade física, pode mantê-la. E se quiser iniciar o exercício físico, deve ser moderado e adaptado à capacidade física daquela grávida e à gravidez. Exato. E o stress também, não é? Porque há pessoas que estão Claro, habituadas a grandes níveis de stress e que se calhar para elas o stress é diferente face a outra pessoa que não tenha uma vida claro, assim tão estressante, não é? claro. E isso também é importante percebermos que às vezes quando se diz para a pessoa estar mais sossegada, pode depender, isso podem significar muitas coisas, não é? Claro, claro que a parte psicológica tem que estar suportada, não é? Às Sim. vezes as mulheres têm medo, até que quando fazem medicação, porque têm síndromes de ansiedade. O mais importante é a Uhum. grávida estar estável. Seja com psicoterapia, seja com medicação, mas isso é o mais importante, porque isso depois tem repercussão na própria gravidez. Não é que leve, mas pode levar a restrições de crescimento, os níveis de stress. Nós sabemos que é difícil se traduzir por exemplo, até numa doença cardíaca, mas sabemos que ela afeta a nossa maneira de estar, o bem-estar e o stress e os níveis de stress e de ansiedade alteram o nosso dia a dia, quanto mais uma gravidez. Claro. Sim, e também provocam esse tal envelhecimento precoce, não é? Portanto, Claro, muito stress também é normal que esteja mais associado a esses claro. óvulos de menos Porque tem qualidade. a ver com o stress, também tem a ver com aquela parte oxidativa e Exato. inflamatória que nós estávamos a falar. Sim. Portanto, isto está tudo um bocadinho interligado. Tudo muito, muito associado, não é? E esta questão que estávamos a falar também do exercício, porque muitas vezes as grávidas culpam-se muito, ou às vezes pensam assim, eu já tive um aborto uma primeira vez, mas continuei a manter a minha atividade física, etc. Portanto, agora, como tenho medo, vou parar completamente. Isto não faz sentido? Não, Faz não sentido? faz, Não. mas se houver uma gravidez muito inicial e houver riscos de um descolamento, ou nós conseguirmos ver ecograficamente que pode haver ou um saco muito grande ou uns sinais de descolamento, é verdade que a maioria dos obstetras acaba por dizer às grávidas para acalmar um bocadinho. E é certo, é que não há nenhuma base científica em que nós possamos nos garantir a dizer que se aquela mulher mantiver a atividade física normal, que vai agravar ou não aquela questão do descolamento. Mas como nós não temos nada a oferecer, às vezes acabamos, é verdade, por enviesar e dizer às grávidas para estarem um bocadinho mais calmas no primeiro trimestre. Por isso, por não termos arma nenhuma Uhum. e às vezes por esta questão, não é? Eu mantive a atividade física e depois acabei por ter um aborto, se sou culpada ou não. E como não há nada para avaliar, é difícil. Sim, às vezes é um bocadinho por cá pelo excesso de zelo, mas naquela garantia de, pronto, Naquela, mais vale ser porque preocupado mais do na boa que... da verdade, se nós tivermos um descolamento, sabemos que o início do descolamento, o esforço físico pode agravar de alguma maneira aquele descolamento que estava no início e que pelo o embate, não é? E o exercício possa agravar e aumentar. Sim, exatamente. Portanto, todos os cuidados são Claro, poucos nestas coisas, não é? E é a mesma coisa que estava a dizer, esta questão da medicação para a ansiedade, não é? E que muitas vezes as mulheres pensam, ok, eu vou fazer primeiro o desmame do antidepressivo que estava a tomar e só depois é que vou tentar engravidar. Não sei o quê. Há muito essa pressão também, e é aquilo que dizia, nós vemos hoje em dia pessoas com tantos problemas de saúde mental, com tanta ansiedade, que às vezes a pessoa faz esse esforço, mas aquilo ainda lhe causa mais stress e depois há uma dificuldade acrescida porque há para todo tudo um o mito, resto. não é? Que a medicação que nós façamos faz mal na gravidez. E são poucas as medicações que fazem verdadeiramente interferência na gravidez. A maioria das medicações nós podemos fazer, claro, como não há estudos nas grávidas, Uhum, é difícil, tem a ver com o grupo, exato. se as grávidas já fizeram e que repercussão é que tiveram, mas a maioria da medicação pode-se fazer, claro, pondo numa balança risco-benefício, e a parte de doença psiquiátrica acaba por o benefício ser superior ao risco
da medicação. Claro que às vezes há medicação que é mais, o grupo foi mais estudado e há uma medicação que é preferível em relação à outra por isso, por nós sabermos que tem menos impacto no bebê ou no parto em si e na gravidez, no puerpério a seguir. Sim, até para prevenir a depressão pós-parto e tudo mais, não é? Que é super importante. Sim. E isso também é um bocadinho assim com a alimentação, não é? Nós fazemos aquelas análises para ver se somos imunes à toxoplasmose, etc. Claro. Mas há realmente alimentos que sejam proibidos por causa desta questão de terem potencial abortivo? Eu acho que proibido, e não é um alimento, não é? Mas é o álcool, não é? Esse é o proibido. Em termos de alimentos, com a transmissão da toxoplasmose, é diminuirmos o risco de transmissão. E como a transmissão é fecal-oral, é termos os alimentos, os que vêm da terra, bem lavados, as frutas bem descascadas. Mas não há assim, eu acho que é nós estarmos na gravidez aproveitarmos, termos uma alimentação saudável e aprendermos a partir daí a comer bem, não é? Portanto, tudo o que é em excesso é prejudicial. Portanto, mesmo que estávamos a falar, não é? De questão da canela, ou questão dos chás, ou questão do café, não é? Tem que ser, tudo em que é excessivo pode ser prejudicial. Portanto, se for com conta e medida, tudo se pode fazer. Claro que temos que tentar diminuir, porque no caso, por exemplo, do sushi, do peixe cru, em que pode ter a listéria, portanto há algum risco infeccioso, portanto o sushi tem que ser, tem que haver alguns cuidados, nomeadamente até no peixe ser congelado a temperatura inferior para tentar matar a bactéria da listéria, não é? Mas é esses cuidados. Agora, que seja totalmente proibido, não é? Porque as mulheres podem comer sushi e se não tiverem a infecção listéria, não é? Podem fazê-lo e não tem repercussão. O risco é tentar diminuir o risco infeccioso na gravidez, porque sim, o risco infeccioso, se nós tivermos, por exemplo, o caso de uma gastroenterite, ou seja, temos uns parâmetros infecciosos na gravidez e nós sabemos que a infecção, a febre, a inflamação pode prejudicar de alguma maneira a gravidez, e se nós tivermos uma gastroenterite em que vomitamos, em que desidratamos, em que é preciso um internamento associado a uma gastroenterite, sabemos que de algum modo aumentamos o risco de aborto por isso tudo, por a mãe não estar bem, por haver uma desidratação e a infecção em si que pode levar ao risco de aborto espontâneo. E na parte alimentar essas questões, não é? Agora, restrição porque é nocivo ou porque é abortivo, isso não existe, não é? Sim, lá está essa questão da canela, do chá. Sim, existem alguns mitos, mesmo as tâmaras e tudo. As tâmaras até há estudos que mostram que as tâmaras podem melhorar um bocadinho em termos de parto, diminuir a fase latente em que estamos as fases ali, as contrações, diminuir um bocadinho a fase latente para um trabalho de parto espontâneo. Os estudos, 2 ou 3 estudos mostram nesse sentido. Claro que eu também acho tâmaras em demasia péssimo porque está rico em açúcar e também não é saudável, não é? Sim. Portanto, com conta e medida. Eu acho que também depende muito da abordagem, daquilo que eu tenho visto, e lá está, estou numa idade em que tenho muitas amigas que passam por isso e depois muitas mulheres em consulta que vamos conversando sobre isso, e eu acho que depende sempre muito das neuroses que a pessoa já traz consigo. Eu às vezes digo muito isto, cada maluco com a sua perspectiva de como é que vai ser a gravidez. Claro. Eu acho que depois assim se vê, como por exemplo, tenho pessoas que já têm um perfil que vão ser absolutamente obsessivas com tudo o que tem a ver com a gravidez e, por exemplo, eu sempre fui super descontraída com isso. Ainda tenho às vezes amigos que me perguntam quantas gramas é que pões de carne na sopa da bebê? Não sei lá, põe mais ou menos o que o pediatra diz, põe um peito de frango ali, põe uma sopa e tal, mas não sabes quantas gramas. Não, ela não está a crescer, não está bem, pronto. E é muito engraçada a perspectiva como nós levamos isso e essa leveza, e eu acho que neste tema é muito importante falarmos sobre isso, não é? Sobre não levar tanto pesar e tanta culpa e tanto querer controlar e tantas métricas, porque há tantos fatores que não são controláveis, claro, que o stress que nós impomos a tudo isto depois ainda pode ser maior, não é? Sim, por isso... é difícil, pois quando a mulher ou a grávida tem essa perspectiva, nós tentarmos amenizar. Eu acho que se ela se sentir confortável com essas regras todas, boa. Se não se sentir confortável,
saudável é que é mais difícil. É difícil, não é? É tentar tirar esta culpa, não é? E eu acho que o bom senso reina em tudo na vida, principalmente na gravidez. Sim, mas eu vejo que muitas delas não se sentem confortáveis, lá está, porque e posso comer isto, e posso comer aquilo, e eu queria imenso comer marisco, queria imenso, é verão, queria imenso comer umas ameijas ou uns camarões. Eu às vezes digo assim, olha, então vocês têm 35 anos, alguma vez teve uma gastroenterite a camarão? Alguma vez já ameijoa? Quer dizer, se nunca teve 30, que azar logo na gravidez, era isso não que é? eu dizia sempre. Portanto, eu acho que no camarão é tentar, eventualmente o camarão que é congelado em alto mar, tentar reduzir, não é? Não mas comer... a pessoa não vai comer ostras, não é? não comer assim em grande quantidade em termos de camarão, não é? Mas se estivermos a festejar e quisermos comer, não acho que seja por aí, não é? Mas às vezes também, às vezes o casal, a mesma parte masculina é castradora nessa parte, Sim. não é? Portanto, e não deixa comer o camarão. Portanto, eu acho que é o bom senso. Camarão, presunto, queijo fresco, as pessoas têm muito essa questão. Às vezes dizemos, os queijos hoje em dia são quase todos pasteurizados, Sim, não é? Eventualmente aquilo que eu digo sempre que é o da Serra da Estrela, que não é. Exato. Fora os outros, até às vezes, o queijo fresco. O queijo fresco é pasteurizado e a maioria das vezes nós podemos comer o tipo de queijo, mas como tudo, o queijo em demasia não é um alimento saudável, não é? Portanto, acho que é essa questão. Estávamos a falar, agora lembrei-me, em relação, por exemplo, à questão de haver alguma alteração na parte de fecundação não correr tão bem. Em relação, nós falámos muito da mulher, mas também os homens estão sempre a ser sujeitos a estes agentes oxidativos e que podem ser disruptores, e hoje em dia tem-se assistido a muita infertilidade masculina e a alteração dos espermatozoides, por exemplo, até naquelas etiquetas que nós vamos à peixaria e aqueles produtos de impressão que podem fazer alguma interferência na parte do esperma e dos espermatozoides e de também ser um fator de aumentar também a questão dos abortos. Sim, e é engraçado que se para as mulheres este assunto já é meio tabu, para os homens então claro. pior ainda, não é? Pior, Não se é fala, verdade, não é? Porque parece que verdade. ainda é pior para o lado deles do que para as mulheres. Sim. Talvez porque as mulheres tenham mais consciência e assumam mais que há várias coisas que podem fazer, ou porque já estão habituadas a lidar com a culpa, porque para nós tudo é motivo de chicotear, não é? Claro. E portanto nós já estamos habituadas a, ok, eu tenho que mudar isto porque senão não vou lá. E nos homens ainda pior, não é? E nós às vezes, claro que eu sou obstetra e a tendência é, o meu foco é na mulher, não é? Mas às vezes mesmo em questão de aborto e do luto, também há um luto masculino, não é? Do casal, e muitas vezes é esquecido. Porque é suposto que, na sociedade é suposto que o homem fique ali impávido e sereno e que apoie a mulher, e que a mulher é que está a fazer o luto. E isso às vezes não é assim. E fica esquecida essa parte. Sim, sim, para eles também, eu já vi o contrário também, do o homem querer muito mais e ficar muito mais abalado com e isso não o aborto. podemos esquecer, temos que ver como um todo. Sim. Claro que às vezes é difícil numa consulta de obstetrícia, que o foco é a mulher, para pensarmos aqui na parte psicológica, que às vezes é importante. Existem muitos grupos de apoio à perda gestacional precoce, portanto, primeiro trimestre, tem que ser com conta e medida, porque depois também é muito... É fácil a mulher e o casal perceberem que há outras pessoas na mesma situação, mas depois o bater no luto às vezes é difícil. Acho que a parte psicológica depois não pode ser só focada em grupos de discussão e de perceber que o outro também teve, às vezes. Depois é um ciclo que anda ali, é difícil. Sim, se a parentalidade em si, quando existe, Sim, já claro. é difícil e já é motivo de discussão constante, e as pessoas têm que se encontrar muito, equilibrar. Sim, claro. E conseguirem perceber quando é que não estão bem, sobretudo numa situação dessas pela qual passam, que é tão difícil, não é? Claro. E que já pode ser muito, já abala muito a dinâmica do casal, não é? Portanto, isso é mesmo importante. Sim. E esta questão da fertilidade masculina, por exemplo, onde é que os homens podem apoiar? Por exemplo, se tivermos numa consulta de obstetrícia e de facto houver aqui um despertar do pai para perceber, ok, o que é que eu posso fazer? O que é que os pais devem... Pronto, a fertilidade masculina é fácil de avaliar, não é? Porque fazemos um espermograma e conseguimos perceber... E resume-se a isto? Resume-se, sim. Okay. Acaba por se resumir. Claro que se houver alterações do espermograma,
temos que mudar a perspectiva, não é? Nós perguntamos muitas vezes, as substâncias nocivas também devem ser evitadas, a questão do tabaco, da droga, que acaba por interferir na qualidade do espermograma, não é? E às vezes também fazerem suplementos alimentares de maneira a melhorar a qualidade do esperma, mas pronto, é fácil de avaliar, não é? A qualidade ovocitária é mais difícil, a não ser que seja uma consulta de infertilidade, em que haja colheita de óvulos e que se vão avaliar a qualidade dos óvulos, mas espontaneamente é difícil, não é? Sim, e no outro dia tinha uma senhora em consulta que me dizia uma coisa que também fiquei a pensar naquilo, que era, ela dizia assim, eu já tive 2 abortos espontâneos seguidos, e agora estamos em estudo, então o que ela dizia era, eu sei que nós não somos inférteis, mas como não conseguimos perceber porque é que os abortos espontâneos acontecem, eu quase que tenho medo de voltar a proporcionar uma terceira, ou seja, de ativamente procurar uma terceira gravidez, porque tenho medo ter um terceiro aborto seguido, continuando sem perceber exatamente o que é que se passa, quando nós efetivamente não temos um diagnóstico de infertilidade, não é? Portanto, nós conseguimos engravidar, mas depois aquilo não vai para a frente e eu não quero pensar por isso. Até é difícil em termos médicos, nós às vezes termos um casal que teve 2 abortos espontâneos e dizer, pronto, ainda não está na altura de investigar. É difícil, porque nós investigamos se tivermos 2 abortos, se a mulher tiver mais de 35 anos, se tiver menos de 35 anos ainda esperamos uma terceira e é difícil. Sim. Difícil. E, portanto, às vezes nós próprios, enquanto médicos, também aumentamos a investigação, nomeadamente em relação ao risco trombótico, saber se há trombofilias, portanto, se há questões genéticas que predisponham numa gravidez a haver uma trombose e haver perdas recorrentes, não é? E aí podemos ter interferência, e se houver esse risco, de fazermos, por exemplo, a enoxaparina, a aspirina, para tentar diminuir, fluidificar o sangue e diminuir este risco trombótico e de resultar num aborto espontâneo. E portanto, só que nós também não sabemos tudo da medicina, não é? E às vezes limitar, nós sabemos aqueles fatores trombóticos, provavelmente existirão outros, não é? Nós não sabemos tudo da medicina, não é? A medicina está sempre em constante evolução. Portanto, às vezes também temos que optar em fazer esta medicação, apesar de não haver um risco efetivo de uma trombofilia diagnosticada, mas sabemos que já temos muitas perdas e que isso pode implicar nós fazermos a tentativa de, se fizermos medicação, se realmente vamos ter uma gravidez. Pronto, isto às vezes é difícil. É difícil, sim. Ela, quando falou naquilo, eu pensei, realmente era uma perspectiva que nunca tinha pensado, não é? Porque não há um diagnóstico de infertilidade, mas ao mesmo tempo a pessoa, porque ela dizia mesmo, eu agora quase nem quero tentar, eu quero ter o bebê, mas eu nem quero tentar porque eu tenho medo de, sabe, ok, isto já afeta psicologicamente tanto. Porque ao passar por uma afeta, ao passar por duas afeta, afeta às vezes não é duplo, não é a afecção, é mais, não é? Sim, exatamente. Por isso às vezes é difícil. Temos que ter os casais e avaliar cada caso, mas se a pessoa disser que prefere fazer a investigação, às vezes temos que avançar, apesar de não ser os protocolos, mas às vezes é o bom senso, não é? Também nos protocolos não temos que seguir tudo. Sim, fazer tudo à risca. Sim, à risca, claro. Sim. E quando há situações, por exemplo, de síndrome de ovários poliquísticos, já falávamos da questão da endometriose, portanto percebemos que pela questão da endometriose, sim, há um risco acrescido de aborto espontâneo por ser uma reação mais inflamatória e oxidativa. No síndrome de ovários poliquísticos isto também acontece? Pronto, os estudos na endometriose vão mais nesse sentido, ou seja, como há um ambiente oxidativo, inflamatório, a qualidade nem sempre a ovulação, a qualidade ovocitária é diminuída só por si. Portanto, as mulheres às vezes com endometriose que não conseguem engravidar e que vão fazer técnicas porque são medicamente assistida, muitas vezes têm óvulos com qualidade diminuída, portanto a qualidade diminuída resulta em menos gravidez. Na endometriose é mais nesse sentido. O síndrome de ovário poliquístico é dúbio, ou seja, há estudos que mostram, há estudos que não mostram, embora a maioria vá no sentido que o síndrome de ovário poliquístico também aumente a capacidade de ter um aborto espontâneo. Porque o síndrome de ovário poliquístico também cursa muitas vezes com a anovulação, portanto há aqui uma dificuldade às vezes em engravidar, mas eu digo sempre, o síndrome de ovário poliquístico na sociedade também é muito conotado de maneira negativa, ou seja, um síndrome de ovário poliquístico significa que a mulher tem muitos óvulos no ovário, só que o ovário não se orienta. E é a parte mais fácil da infertilidade de resolver, que é estimular aqueles ovários de maneira a que eles tenham o óvulo dominante e ovulo.
E esses ovários com muitos quistos significam que têm muita capacidade de gerar quistos. Às vezes precisam de orientação. É verdade que depois, em alguns estudos, mostram uma associação ao aborto espontâneo, embora alguns também não mostrem, mas é mais nesse sentido. Exato. É uma situação também um bocadinho estranha, não é? Porque hoje em dia existem tantos casos e às vezes as mulheres têm um bocadinho medo, pensam sempre, ok, eu se calhar vou ter uma probabilidade menor de conseguir engravidar, ou vai ser mais difícil, pelo menos na endometriose fala-se muito isso. Porque é mais difícil quando nós temos ciclos anovulatórios acertarmos na MUS, porque guiamos às vezes por aplicações, por contas, e é mais difícil. Mas já a maior parte das vezes, se tivermos uma vida sexual regular, acerta-se na MUS. Exato, vai-se tentando e eventualmente irá acontecer. Mas não vale a pena nós pensarmos em relação ao aborto espontâneo, se temos ovário poliquístico, se temos endometriose, se temos maior risco, porque pode não ocorrer, não é? Exato. Se ocorre numa mulher que não tem patologia nenhuma e os abortos espontâneos são tão frequentes, portanto eu acho que é mais na perspectiva de sabemos que pode acontecer, e eu acho que hoje em dia as mulheres e a sociedade estão predispostas a isso, sabem que pode acontecer, é aquela coisa que achamos que nunca nos acontece a nós, e depois às vezes. Sim, é sempre difícil, não é? E para pessoas, lá está, quando falávamos a brincar um bocadinho daquela questão das neuroses, não é? Quando a pessoa já é muito ansiosa, já é muito preocupada, já quer controlar tudo e vai sempre muito à procura de respostas, é uma pessoa que vai ter muito mais dificuldade em conseguir depois lidar com um bocadinho mais de leveza com esta situação, não é? E perceber, e lá está, quando é que para esta pessoa, ou quando uma pessoa que tem um aborto espontâneo, quando é que depois é seguro voltar a tentar? Há um tempo limite? Sim, havia assim muita perspectiva de temos que esperar, não é? Temos que esperar 3 meses, temos que esperar 6 meses. Eu acho que é sempre, estamos a perder oportunidades, porque nós só engravidamos uma vez no mês. Portanto, às vezes as mulheres estão, há 6 meses que não consigo engravidar. 6 meses significa 6 vezes. Ora, se dessas 6 vezes há uma altura que viajámos, ou que não tivemos com o parceiro, ou que não tivemos relação na altura fértil, já não é 6, é 4. Exato. E, portanto, pós um aborto, se foi um aborto espontâneo, uma perda, sem grande intervenção, claro que se nós tivermos uma intervenção, nomeadamente uma aspiração uterina, às vezes podemos ter, se houver alguma repressão, alguma complicação, podemos ter que esperar. Agora, se for uma perda ocasional, eu costumo dizer que depois da próxima menstruação, que é uma espécie de limpou e voltou a restituir o ciclo menstrual, não devemos fazer compasso de espera, só estamos a perder tempo. Portanto, a probabilidade de depois de um aborto ocorrer uma gravidez espontânea e que vá avante é maior, e portanto não devemos fazer esses compassos de espera, estamos a perder tempo. Não há nada nos estudos, embora houvesse alguns estudos que mostrava poder haver mais restrição de crescimento ou mais descolamento de placenta, mas os últimos estudos não mostram isso. Portanto, eu acho que estarmos a dar compasso de tempo é perder tempo, e portanto acho que é depois da menstruação, ocorreu, volta ao ciclo menstrual, a voltar a tentar, não significa que se consiga engravidar logo a seguir. Exato. E portanto não sabemos quando é que vai acontecer outra gravidez, estamos a perder tempo, está o tempo a passar, portanto acho que não há compasso de espera a fazer. É continuar a tentar. Sim, não é? claro. Sim. É importante aquilo que falámos hoje, realmente para tranquilizar um bocadinho mais as mulheres de que, ok, é difícil, acontece, mas acontece muito e bola para a frente. Eu digo sempre, muitas vezes, quando tenho isso na consulta, as pessoas tentam-se conter, não é? Eu digo sempre, é para chorar tudo o que há para chorar. É um luto, não é? É um luto, fazer chorar tudo, e depois pensar prós, contras e seguir em frente. E claro que pode haver aqui uma parte física e psicológica a trabalhar. Nós aprendemos todos a ler e a escrever, e às vezes não aprendemos a lidar com determinadas situações na nossa vida. Podemos precisar de ajuda, de psicoterapia, de psicologia, de falar. Pode não ser com os nossos, pode ser com uma pessoa mais desconhecida, mas tentar ultrapassar esta culpa e seguir em frente. Acho que é importante. A mensagem mais importante mesmo. Sim. Obrigada, doutora. Obrigada. Onde é que as mulheres a podem encontrar? Pronto, eu trabalho no Hospital dos Lusíadas, também tenho a clínica onde trabalho, a AF Memórias da Ginecologia, mas é mais fácil na minha página. Sim, tem uma página do Instagram. Da melhor amiga, sim, que é mais fácil para conseguir conversarmos um bocadinho. Tiro muitas vezes muitas dúvidas, é verdade,
E às vezes há mulheres que precisam de orientação, o Instagram não é a resposta, Sim. a maior parte das vezes, porque há uma avaliação clínica. Sim, É por aí. isso também me acontece muito, não é? Mas pelo menos Claro. a página é um canal de maior proximidade. Sim, claro. para as mulheres que Para aqui pelo estão. menos ajudar às vezes dúvidas muito, muito pequeninas, não é? Mas há uma depois discussão de casos clínicos e afins, tem que ser em consulta, é inevitável. Exatamente. Claro. Obrigada. Obrigada pelo convite. E nós vemos no próximo episódio. Obrigada.